Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Carlos André e hoje daremos continuidade à disciplina de Segurança em Sistemas Computacionais. Na aula de hoje, abordaremos conceitos sobre criptografia moderna e os princípios de segurança. Na aula passada, nós comentamos sobre as cifras clássicas, desenvolvidas antes do advento de computadores. E hoje, iremos comentar sobre as cifras simétricas e assimétricas desenvolvidas depois dos computadores. Além disso, iremos comentar sobre como os algoritmos citados podem ser utilizados para garantir alguns princípios de segurança. No final da aula, separei alguns links para complementar os estudos de vocês sobre os algoritmos citados na aula de hoje. As cifras simétricas são algoritmos de criptografia em que a chave de cifragem é igual à chave de decifragem. Nesses algoritmos, o emissor cifra um texto em claro, utilizando uma chave secreta, gerando o criptograma, ou texto criptografado. Ao receber o criptograma, o destinatário decifra o mesmo, utilizando a mesma chave, gerando o texto em claro original. O grande problema dos algoritmos simétricos é a necessidade da distribuição dessa chave secreta, entre o emissor e o destinatário, de maneira segura. Por outro lado, esses algoritmos são altamente eficientes. É importante lembrar que os algoritmos de criptografia citados nessa aula são de conhecimento público, ou seja, a segurança de um algoritmo de criptografia deve residir no sigilo da chave e não do próprio algoritmo. As cifras simétricas podem ser divididas em cifras de bloco e de fluxo. Nas cifras de bloco, é feita a conversão de um texto em claro, de um bloco de m bits, em um criptograma do mesmo tamanho, também m bits. Ou seja, o tamanho do bloco é fixo. O tamanho da chave também é pré-determinado, mas pode ser diferente do tamanho do bloco. Então, como a gente faz para cifrar mensagens de tamanhos variáveis? A gente precisa trabalhar com um número inteiro de blocos. Então, primeiramente, é necessário realizar um enchimento, padding. Neste algoritmo, a gente converte a mensagem a ser criptografada em uma mensagem com um número inteiro de blocos, adicionando bits extras. Por exemplo, uma mensagem de 100 bits e uma cifra de 64 bits, é necessário encher essa mensagem, completar essa mensagem para termos 128 bits, ou seja, 2 blocos de 64 bits. Depois desse processo, a cifragem ela pode ser realizada utilizando algum dos modos de operação existentes. O modo de operação mais simples é o ECB, em que cada bloco é cifrado e posteriormente decifrado de maneira independente. É importante a gente destacar que os mesmos princípios utilizados nas cifras clássicas, substituição, transposição e operação com a chave, são utilizados nas cifras de blocos. Nas cifras de bloco, são utilizados esses princípios, funções de transposição e de operações com chaves em várias rodadas, de modo que cada bit da saída dependa de todos os bits da chave e da mensagem original. Os principais exemplos das cifras simétricas de blocos são o DES e o AES. O DES foi desenvolvido na década de 70 e foi substituído no início dos anos 2000 pelo AES por conta do tamanho limitado da chave. Além das cifras de blocos, as cifras de fluxo também são classificadas como cifras simétricas. As cifras de fluxo elas são normalmente mais eficientes do que as cifras de bloco. Uma cifra de fluxo ela tem a criação da chave de cifragem, uma chave de fluxo, do tamanho da mensagem, baseado numa chave secreta. Desse modo, a cifra de fluxo ela funciona como um gerador pseudo-aleatório de uma sequência de bytes. A chave secreta passa por esse gerador, gerando a chave de fluxo. Posteriormente, é realizado o XOR da chave de fluxo com o texto em claro, gerando o criptograma. Na decifragem, a única mudança é que é realizado um XOR da chave de fluxo com o criptograma para gerar o texto em claro. O principal exemplo de cifra de fluxo é o RC4, utilizado no WEP, Protocolo de Segurança de Rede Sem Fio.
As cifras assimétricas são algoritmos de criptografia em que duas chaves diferentes são utilizadas, uma para cifragem e outra para decifragem. Os algoritmos assimétricos também são chamados de algoritmos de chave pública. Nesses esquemas, o destinatário envia uma chave pública para o emissor, que cifra o texto em claro com a mesma, gerando o criptograma. Ao receber o criptograma, o destinatário decifra o mesmo utilizando sua chave privada, gerando o texto em claro original. Além dos algoritmos de cifragem e decifragem, as cifras assimétricas precisam definir como é feita a geração do par de chaves, a chave pública e privada. Esses algoritmos podem ser utilizados para resolver o problema de distribuição das chaves, pois qualquer pessoa pode ter acesso às chaves públicas. Porém, a gente tem outros problemas. O principal deles é como garantir que uma chave pública recebida é realmente do destinatário. Por exemplo, um atacante pode criar um site falso de um banco X e enviar para os clientes do banco dizendo: "Oi, eu sou o banco X e essa é minha chave pública". Para resolver este problema, é utilizado certificação digital. Nós visualizamos a certificação digital por meio dos cadeados nos navegadores. Desse modo, é possível garantir que o servidor que está sendo acessado é realmente do banco, do serviço que a gente deseja acessar. Um outro problema é que os algoritmos assimétricos são ineficientes, são lentos. Então, para tratar esse problema, é utilizado normalmente uma abordagem híbrida pelos protocolos de segurança. As cifras assimétricas são utilizadas apenas para a troca da chave secreta, para a troca de uma chave simétrica, que é utilizada na criptografia da mensagem a ser enviada. Note que, normalmente, as mensagens a serem enviadas possuem tamanho bem maiores do que uma chave simétrica. O principal exemplo de cifra assimétrica é o RSA, que leva este nome, que tem este nome, por conta dos desenvolvedores desse algoritmo, Rivest, Samir e Atom. Inicialmente, a gente pensa que os algoritmos de criptografia são utilizados apenas para prover confidencialidade, evitando que usuários não autorizados leiam o conteúdo das mensagens transmitidas. Porém, existem outros princípios que podem ser garantidos, tratados por meio dos algoritmos de criptografia. Além da confidencialidade, é possível tratar a integridade, a autenticidade e a irretratabilidade, ou não repúdio, utilizando algoritmos de criptografia. Uma falha de integridade ela é identificada quando mensagens são alteradas sem autorização. De maneira semelhante, uma falha na autenticidade ela é identificada quando mensagens são enviadas sem autorizações. Já a irretratabilidade está relacionada com a impossibilidade de negar o envio de uma mensagem. Por exemplo, um usuário, um cliente de um banco, não pode negar que solicitou a transferência de uma determinada quantia. A disponibilidade é um outro princípio de segurança muito importante e está relacionado com a acessibilidade dos dados e de um sistema. Contudo, a disponibilidade normalmente não é tratada por meio dos algoritmos criptográficos e estão, por exemplo, relacionados com os ataques de negação de serviço muito frequentes em redes de computadores. As cifras simétricas podem ser utilizadas para tratar, além da confidencialidade, a integridade e a autenticidade. Note que, ao receber uma mensagem criptografada, ao decifrar essa mensagem, o destinatário consegue ler o seu conteúdo. Desse modo, se alguém alterar essa mensagem, o criptograma, ou enviar uma mensagem sem autorização, sem conhecimento da chave, esse texto decifrado ele não será legível. As cifras assimétricas, por outro lado, ao utilizar a chave pública do destinatário para a cifragem e a chave privada do destinatário para a decifragem, é possível garantir apenas a confidencialidade. Por outro lado, é possível utilizar a chave privada do emissor para a cifragem e a chave
pública do emissor para decifragem. Dessa forma, qualquer pessoa pode ler a mensagem enviada. Porém, é possível ter certeza que apenas um emissor, apenas o detentor da chave privada, pode ter criado e enviado aquela mensagem, garantindo a integridade, a autenticidade e a irretratabilidade das mensagens enviadas. Como informado no início da aula, segue alguns links para complementar os estudos de vocês, abordando o funcionamento dos algoritmos citados durante a aula, IDS, AES, RC4 e o RSA. Obrigado e bom estudo a todos.